Parece que o mistério, esse grande mistério, que realmente vem trazendo tantas e tantas dúvidas envolvendo um empresário encontrado morto dentro de um buraco em uma obra nos arredores do Autódromo de Interlagos, pode finalmente estar a um passo de ser desvendado definitivamente. O que a polícia está dizendo, afinal de contas, David de Tarso? Quais foram as últimas apurações? Que realmente é um caso que chocou a todos nós, pelo menos há um mês e meio. Pois é, Marinho, hoje a gente pode ter novos desdobramentos em torno desse caso, porque a polícia novamente vai ouvir alguns seguranças que faziam parte desse evento. Ao todo, 200, que faziam ali a vigia do local, mas que vigilavam, faziam a vigilância, aliás, do local. Mas a polícia estabeleceu uma lista por onde o Adalberto Júnior, o empresário, passou e teria tido uma discussão. Uma das testemunhas, que é considerada a peça-chave nessa história toda, que faz parte também da equipe que trabalhava ali no entorno do Autódromo de Interlagos, vai falar novamente, já deu detalhes sobre uma circunstância onde a principal linha de investigação é de que se tratam dos seguranças. Eu conversei ainda há pouco também com o Dr. Nico Gonçalves, secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ele disse que, então, mais pessoas vão ser ouvidas, inclusive esses seguranças que faziam parte ali do monitoramento desse ambiente, e a gente pode ter, então, o caso sendo desvendado ainda nesta tarde dessa sexta-feira. Ainda bem, né? Finalmente parece que os assassinos desse caso macabro, bizarro, que chocou a todos nós, vão para o paredão da justiça, como tem que ser o caso. Mas eu queria ouvir aqui a doutora Priscila Silveira também, porque, como eu venho dizendo aqui, parece que esse caso, querendo ou não, com vazamentos, com até os responsáveis pela investigação partindo para adjetivações, é difícil porque realmente tem um contorno muito dramático e cruel nesse caso aqui. Acabou ganhando um componente de espetacularização excessiva, na minha opinião. Parece que virou um grande reality show criminal, realmente, na medida que foi se desdobrando esse caso. Qual é a sua visão, ainda bem partindo para essa conclusão, pelo visto? Bom dia, Marinho, os meus colegas aqui da bancada, toda a nossa audiência. Marinho, eu costumo dizer que não existe crime perfeito. É claro que, nesse caso em específico, a polícia teve uma maior dificuldade. Por quê? Porque ali não tinha câmeras e, salve ali melhor juízo, como disse aqui o David, existe uma testemunha-chave e essa testemunha-chave tinha medo de represálias, ela temia até mesmo a própria vida, razão pela qual demorou-se tanto para ela ser ouvida e trazer novos detalhes. Num primeiro momento, se entendia que tinha ali um cenário de romance, depois um cenário de briga, depois veio aí à tona um cenário dele ter bebido, dele ter usado drogas, os laudos toxicológicos vieram negativos, e agora a gente tem essa nova aí notícia trazida com o envolvimento de possíveis seguranças, cuja tese eu entendo que é bem plausível. Por quê? Porque ali onde o corpo foi encontrado, não tinha acesso a qualquer pessoa, até porque me parece que ali era um local que realmente não podia ter o acesso, e talvez tenha até sido esse o motivo de uma possível briga havida entre ali o possível acusado, evidente, com a vítima. Evidente. E uma coisa que é importante a gente lembrar, que não defendendo ninguém, longe disso, mas eu não sei se realmente eles queriam matá-lo. É isso que a polícia vai descobrir, se houve uma desavença por ele entrar num lugar que seria ali proibido, e em razão dessa desavença eles lutaram, porque como ele foi, o motivo da causa-morte ali foi asfixia, e a polícia já adiantou que ele sofreu bastante quanto à sua morte. Pode ser que eles tenham brigado, tenham sofrido um mata-leão, e eles desovaram ali o corpo, não sei se já morto, se já sabiam que mataram, ou esperando que alguém, de fato, ali buscasse o corpo. Agora, curiosamente, eu não sei se isso seria possível, porque onde ele foi jogado, não tinha câmeras, Marinho. Então, como não tinha câmeras, possivelmente quem jogou ali, eu acho que eu esperava ser concretado, ou eu tô falando eu acho, porque realmente, são achismos. Claro, mas isso modifica o enquadramento jurídico dos acusados? De homicídio, não. O que acontece? Se ficar provado que eles já queriam matá-lo desde o início, a gente tem um homicídio consumado. O problema aqui é que a gente tem, tecnicamente, o seguinte: se eles queriam machucá-lo,
e aí a causa a morte, o enquadramento seria outro. Mas dificilmente, né, vai ficar aqui vai faltar essa questão dolosa, porque se alguém dá um mata-leão em alguém e joga essa pessoa desacordada lá, sem poder ela sair do buraco, a gente não pode esperar outra, né, situação que ele não tem o acesso ali a um socorro, né? Tem a história das calças as fotos que eu ouvi são de que ele foi jogado com vida no buraco. Isso que eu tô então falando, ele ainda estava com vida. E teve as calças arrancadas, né? Sim, teve as calças arrancadas, eles estavam sem os calçados também, o tênis que ele usava no dia, as meias, a câmera também que era acoplada ao capacete, também o sangue no carro, que até agora a polícia não conseguiu identificar se ele foi até o carro, teve a briga e depois ele saiu. O DNA de 2 pessoas que estão presentes no carro, né? Tanto dele como de uma mulher que ainda não foi identificada, mas a polícia deve ter novas evidências nessa tarde de sexta-feira. Botar a bola no chão aqui, até porque é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores e ouvintes estão se fazendo nesse momento. Na medida que você encontra o cadáver dele encontrado ali, naquela situação absolutamente degradante, desumana, aquilo já não é, enfim, a prova mais do que flagrante e definitiva de que foi premeditado, sim? Porque houve eles esculacharam o sujeito, o Adalberto. Então, para mim, será que isso não é uma linha de corte entre premeditação ou só um acidente? Marinho, eu francamente, eu tô mais para a tese que a Pri trouxe aqui a respeito de um possível acidente. Ele acessou uma área, como você disse muito bem, Pri, que era uma área onde as pessoas não poderiam acessar. Deve ter encontrado esses seguranças, e claro, estamos aqui no campo da hipótese, sempre bom lembrar. Encontrou esses seguranças que... pode ter nascido dali um desentendimento. Claro. E dessa agressão ele pode ter vindo a óbito, ou os seguranças imaginaram que ele teria ido a óbito e decidiram ocultar o cadáver. Agora, para mim, o que mais salta aos olhos nessa situação é como num país como o Brasil, que é mais fácil você ser morto do que você ser condenado por um homicídio, uma das taxas mais baixas de resolução de homicídios no mundo, cria-se um ambiente com isso de permissibilidade para o crime. Os seguranças, se foram os seguranças que tiraram a vida desse empresário, fizeram tudo isso, esconderam o corpo, deixando muito bem claro aqui os requintes de crueldade do crime, com a imaginação de que, olha, vamos fazer isso porque se nós fizermos isso, não seremos punidos pelo crime. Ainda bem que esse, dentre tantos outros, entre milhares de crimes violentos que acontecem no Brasil, ganhou repercussão na imprensa. E por conta disso, nós sabemos muito bem que as investigações tendem a ser um pouco mais profundas em casos que têm essa repercussão. Então, a partir daí, sim, muito bem possível, como você disse aqui, que esses criminosos sejam de fato enquadrados pela lei. Mas é sempre bom lembrar que no Brasil nós ainda temos um problema gravíssimo com a resolução de homicídios. Tantos outros crimes como esse, ou mais graves, mais cruéis do que esse, acontecem todos os dias e infelizmente não chegamos à punição dos culpados pelo crime. Mas a Polícia Civil de São Paulo tem feito um ótimo trabalho porque todos os latrocínios, né, têm realmente sido desvendados. Então eles têm conseguido chegar aos autores, que é o que se espera realmente do trabalho da polícia. Mas é possível classificar esse caso como um latrocínio? Não, esse não foi classificado como latrocínio. Já foi descartado, inclusive. Essa hipótese está descartada. Justamente porque não levaram nada dele. Ele tinha uma quantia de aproximadamente 1 milhão na conta. Também não foi levado celular. Então, realmente, não há evidências de latrocínio. A polícia nem trata como latrocínio, que é o roubo, né, como consequência à morte. Eu posso tirar outra dúvida com os nossos amigos advogados aqui? Não, pode não, deve. No caso de se confirmar a hipótese de que os suspeitos são seguranças que estavam em serviço, os contratantes dos seguranças podem ter alguma responsabilidade sobre isso? Jogo rápido, Priscila Silveira. Falando criminalmente, em regra não, é? Porque no direito penal, a gente tem uma responsabilidade, mano, que chama subjetiva. Então, o que é isso? Eu só posso imputar um crime para alguém se ele deu causa, né? Então, num primeiro momento, não tendo um mandante, porque se nós tivéssemos um mandante, um autor intelectual, sendo eles ali os contratantes, sim. Mas, como no direito penal a gente tem essa responsabilidade subjetiva, eu te digo que num primeiro momento não. Agora tem que entender também, até porque a segurança ali do Autódromo de Interlagos, ainda que sob gestão da Prefeitura de São Paulo, é uma empresa terceirizada. Então, a responsabilidade civil e penal aqui principalmente vai recair sobre quem? Sobre o autódromo, sobre a Prefeitura ou apenas sobre a empresa que, enfim, deveria estar tendo um belo de um processo ali de checar quem ela está contratando. Alguém que é capaz de fazer isso com requintes de crueldade como esse caso que a gente está revelando aqui enfim, tem diretamente um grande processo ali de autoanálise da própria empresa olhando adiante, né? Ou pelo menos calibrar os processos de contratação. Não tem jeito.
Esse é na melhor das hipóteses, né? Nossa. David, jogo rápido, a gente segue adiante. Não, só quero falar para o pessoal ficar atento aqui na nossa programação na Jovem Pan News, porque provavelmente hoje à tarde a gente já tenha detalhes sobre esse caso. É isso que a gente torce, que claro, enfim, de novo, qualquer palavra que a gente emitir aqui vai passar longe de, enfim, atenuar o sofrimento de todos os familiares e amigos, mas a gente espera que Deus possa confortar sinceramente a memória do Adalberto e todos que o amavam. 10 horas e 12 minutos, pontualmente, pessoal. Morning Show.